Nós vamos fazer uma leitura do Salmo 139 e eu quero... Você vai manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos lendo e comentando esse Salmo. Eu diria que esse Salmo, talvez dos trechos da Bíblia Sagrada, é sem dúvida aquele que mais impactou a minha vida. Especialmente do Antigo Testamento, claro, toda a palavra de Deus. Mas tem aqueles textos que a gente passa alguns anos da nossa vida, entre aspas, lutando com ele. Não lutando no sentido de brigar e de ser inimigo dele, mas lutando como Jacó lutou com aquele anjo do Senhor, naquele lugar. Aquele anjo, Jacó não lutou com aquele anjo porque ele era inimigo daquele anjo. Ele era inimigo de Deus. Não era essa a ideia. A ideia é assim, existe algo em você que precisa me tocar. Você tem algo que vai impactar a minha vida. E sempre que eu leio o Salmo 139, medito profundamente nele, eu saio mancando. Eu sou tocado nesse Salmo. Esse Salmo me ajudou a reconciliar, pastor Daniel Barcelos, muito da maneira como eu penso, pastor Roberto, da maneira como eu penso, da maneira como eu leio teologia. Foi nesse Salmo, é aqui. Foi me identificando com o salmista. E eu alegremente fui ver o que grandes homens de Deus falam do Salmo 139. Falaram do Salmo 139. E eu me deparei com a frase, com uma citação no comentário que Charles Spurgeon faz desse Salmo. Ele faz um trechinho desse comentário, Spurgeon diz assim: o brilho desse Salmo é como uma pedra de safira, ou o terrível cristal de Ezequiel. Ela se acende com tais lampejos de luz que transformam a noite em dia. Como um farol, esse cântico sagrado projeta uma luz clara até as partes mais remotas do mar e nos adverte contra o ateísmo prático que ignora a presença de Deus e assim faz o naufrágio da alma. Quando eu li isso daqui, eu falei assim, eu não vou pregar sobre o Salmo 139. Porque se na introdução ele falou essas coisas aqui, eu fiquei tímido, intimidado. Mas, queridos, a minha experiência com esse Salmo, a minha experiência com esse texto, essa experiência de realmente receber no meu entendimento luz. Luz a respeito de quê? Luz a respeito do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, eu tenho insistido isso na sala de aula, eu tenho insistido isso quando eu ministro a palavra do Senhor. O conhecimento de Deus não está para a igreja assim como uma bola está para uma árvore de Natal. Uma informação que você tem sobre o caráter de Deus não existe para enfeitar você. Não existe para ornamentar o seu conhecimento. Cada livro que você lê, cada conhecimento que você adquire da palavra de Deus, enfim, não está lá para enfeitar. Cada informação que você recebe precisa ser transformada em vida dentro de você. E sabe que esse é um salmo que fala que nesse salmo existem indicativos, revelações de atributos de Deus. Atributos de Deus. Perceba, o salmista, quando ora o salmo, porque o salmo é uma oração, um cântico, ele está orando e cantando a Deus e orando ao Senhor os atributos de Deus. Atributos do Senhor. Então, esse salmo é um salmo que pode livrar muitas pessoas do que o Spurgeon chamou aqui de ateísmo prático. O que é ateísmo prático? É quando você fala que crê, você diz que Jesus é Senhor da sua vida, você diz que é um cristão, tem até alguns hábitos de cristão, entretanto, na prática, as suas decisões, a maneira como você trabalha, a maneira como você olha para o seu casamento, a maneira como você educa os seus filhos, a maneira como você lida com o dinheiro, a maneira como você lida com o prazer, a maneira como você lida com a dor. Na prática, você faz essas coisas do mesmo jeito que um ateu faria. Então, de segunda-feira de manhã, você vai trabalhar olhando para o trabalho com os mesmos sentimentos que uma pessoa que não tem Jesus vai trabalhar. Pronto.
você assiste um jornal do mesmo jeito que um ateu assistiria. Você lida com o dinheiro, eu estou dizendo assim, se você, por acaso, for um ateu prático, você até fala, tem uma confissão de fé, diz que crê, de maneira ortodoxa, de maneira correta, mas o seu dia a dia não é afetado por aquilo que você diz crer. Então, aquilo que você diz crer, isso se chama ateísmo prático. E não é difícil a gente viver como ateu não, viu gente? Nesses dias não é difícil nós vivermos como ateus. Ou seja, pessoas que até dizem crer, entretanto, aquilo que afirmam crer não afeta em nada o seu dia a dia, o seu cotidiano, não afeta em nada a maneira como lida com o trabalho. Então, é um secularista, exatamente. Muito bem observado, pastor Daniel. Nós tivemos aqui recentemente na nossa igreja, uma escola bíblica sobre como alcançar os secularistas, dada a aula pela irmã Ana Paula. Ok? Um secularista, uma pessoa para a qual as questões de fé não fazem muita diferença. Então, você ver uma pessoa que é secularista e que de repente não frequenta a igreja, não carrega a Bíblia, não é problema. Agora, quando você vê uma pessoa vivendo como secularista, mas com a Bíblia na mão, aí é complicado. Então, nós vamos aprender aqui do Salmo 139, esses atributos de Deus, e vamos fazer isso de maneira muito breve, esses atributos de Deus que livram a gente desse ateísmo prático. Vamos fazer essa leitura? Você vai ter que ir lendo comigo e eu vou comentando com você, para a gente ficar juntinho na Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Salmo 139, 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa é a primeira frase do Salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. E a partir daqui, a gente já começa a ter o primeiro atributo de Deus, a primeira característica do ser de Deus que Davi vai mencionar nesse salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. E aí ele continua dizendo: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Esses 6 primeiros versículos do Salmo 139, o salmista fala sobre como que o conhecimento de Deus, aquilo que Deus conhece, ou seja, a onisciência de Deus, interfere na vida dele. Ele começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. A ideia aqui é: Senhor, assim como uma peneira, assim a gente vai e coloca um monte de terra numa peneira. E aí a gente vai então balançando aquela peneira, e aquela peneira, ela separa, ela classifica o tamanho dos grãos. Senhor, do mesmo jeito o teu olhar faz comigo. O teu olhar me sonda. Sondar tem a ver com esse conhecimento profundo. Senhor, eu estou completamente nu nas minhas intenções, nos meus desejos e nos meus sentimentos diante do Senhor. Senhor, o Senhor me vê ao avesso. Senhor, o Senhor me vê ao avesso. E aí ele começa a perceber como que esse conhecimento de Deus, o fato de Deus ser onisciente, como que isso vai se relacionando com o dia a dia dele. Ele diz: Senhor, tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Ou seja, Senhor, o Senhor sabe quando eu tenho a iniciativa de fazer alguma coisa, mas também sabe quando eu desisto de fazer alguma coisa. Tanto é que ele diz assim: Senhor, tu sabes quando me assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, de longe, o Senhor sabe exatamente o que eu tenho no coração, quando me coloco de pé para fazer alguma coisa, ou quando eu digo: não quero mais,
desisto. Senhor, o Senhor não está vendo apenas aquilo que eu faço com as minhas mãos. O Senhor está contemplando as motivações que dirigem os meus atos. O Senhor está contemplando mais do que aquilo que eu coloco de repente na salva quando eu oferto. O Senhor está contemplando as minhas motivações. Aí ele vai dizer a mesma coisa: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. E sabe de uma coisa, Senhor? Diante do teu conhecimento a meu respeito, nem adianta eu tentar argumentar contigo. Nem adianta, Senhor, eu tentar dizer assim para ti: sabe por que eu fiz isso, Senhor? Sabe por que eu agi dessa forma? Sabe por quê? Porque eu gritei com a minha mulher, Deus? Sabe por que eu fui estúpido com o meu filho, Deus? Sabe por que eu falei mal do... Não, Senhor. O teu conhecimento sobre mim é tão majestoso e tão grandioso que antes mesmo que as palavras me cheguem à boca, uau! Antes mesmo, Senhor, que eu consiga criar narrativas, histórias que expliquem para os outros e para ti, de alguma forma, o valor, o teor das minhas decisões. Antes mesmo, Senhor, que eu crie histórias para me justificar. Senhor, antes mesmo que as palavras me cheguem à língua. Senhor, o Senhor já sabe tudo. O Senhor já sabe tudo. O Senhor já sabe tudo. Ah, querido, como é bom estar diante de um Deus onisciente. Porque quando você está diante de um Deus onisciente, você pode descansar. Mesmo que você não consiga encontrar palavras que traduzam o seu coração. Isso é bom demais. Entendeu? O cristão ora calado. As melhores orações são aquelas que muitas vezes nós fazemos calados. Quiçá com alguns gemidos. Porque a gente não ora com a boca. A gente ora com o coração. Porque a boca, às vezes, ela está tapeando. Não é? Às vezes, a boca, ela está tapeando. Obrigado, Jesus, obrigado. E aqui dentro, quanta angústia, quanta crise. Quando a gente lê o Salmo 139, a gente pega aquele pessoal que diz assim: não fala dos teus problemas, só agradece. Agradece como? Se eu estou sentindo dor e agora o que eu tenho para oferecer a Deus é o clamor da minha dor. Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Conversa fiada. Conversa fiada. Salmo 139. É uma bênção, por um lado. Porque livra a gente do terrível fardo que é, muitas vezes, explicar o que a gente está sentindo. Por um lado é uma bênção, por outro lado é um problema. Porque o religioso não consegue conviver com isso aqui. Porque pode ser para alguns um alívio saber que Deus está vendo nesse exato momento com que motivação eu estou pregando. Para uns pode ser um alívio. Para outros pode ser uma tribulação. Entende? Então, o mesmo atributo de Deus, para um é motivo de descanso. Ah, Deus sabe a verdade sobre quem eu sou. Eu não preciso interpretar para Ele. E eu descanso. Para o outro, Deus sabe quem eu sou. Deus sabe com que motivação eu estou pegando esse microfone. Deus sabe com que motivação eu vim aqui hoje. Deus sabe.
E pode ser que ao olhar para as minhas motivações, ao sondar o meu coração, ele veja ali coisas que não são muito legais. Então, o atributo de Deus, para uns é descanso, para outros é juízo. Senhor, tu me sondas e me conhece. E isso é bom demais. Então, esse é o primeiro atributo do salmista no Salmo 139. Então, quando você for orar, fica tranquilo, filho. Fica sossegado. Experimenta orar em silêncio. Experimenta orar em silêncio. Como assim orar em silêncio? Chega, se ajoelha, deita. Não sei como que você ora. Deitado, ajoelhado, de pé. Enfim. Sentado também, é uma coisa normal, né, pastor Daniel? Precisa ter uma posição esquisita? Não. Pode ser normal também. Respire fundo. E se aproprie de uma consciência que só o cristão tem. É a consciência de que Deus está presente naquele lugar. Respire fundo. Pastor, e se eu não souber o que falar? Fica quieto. Fica quieto. Uma irmã em Cristo antiga, Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila era o nome dela. Viveu muitos anos atrás. Alguém dizia assim, que ela orava muito tempo. Ela orava muito tempo orando. E as pessoas diziam assim, irmã Teresa, a senhora fica tanto tempo orando. Quando a senhora está orando tanto tempo assim, o que a senhora fala com Deus? Nada. Eu fico aqui quietinha, em silêncio, só curtindo a presença dele. Tá aí Deus, o que ele fala com a senhora? Nada. Ele também só fica perto de mim, curtindo a minha presença. Presença com presença. Coração com coração. Amém, gente? Esse é o primeiro atributo de Deus que a gente transforma em conhecimento prático. Deus é onisciente. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém, gente? Deus é onisciente. E isso faz toda a diferença na nossa vida. E aí o salmista continua. O verso 6. O verso 6 foi um consolo para a minha vida. O verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje. Nós estávamos numa vigília de carnaval. O que era uma vigília de carnaval? Íamos, um grupo de jovens para a igreja na sexta-feira, suposta de carnaval, e só saíamos na terça-feira, suposta de carnaval. Ficávamos ali dentro, orando, jejuando, enfim, e lendo a Bíblia. E eu me lembro desse texto, como que Deus falou comigo nesse texto, como que foi consolador, porque eu sempre fui um homem muito desejoso de conhecer das coisas de Deus. Só que eu achei que conhecer as coisas de Deus e explicar as coisas de Deus era a mesma coisa. E aí eu ficava angustiado com aquilo que eu sabia que existia, mas que eu não conseguia explicar. E aí eu vi o salmista pegando todo o conhecimento, olhando tudo aquilo que Deus sabe, tendo um vislumbre da mente de Deus, e o salmista dizendo assim, eu nunca vou dar conta de explicar tudo aquilo que se passa por uma mente desse tamanho. Eu não sou capaz de prever os teus desígnios. Eu não sou capaz de fazer um planejamento estratégico diante de um Deus que tem uma mente como a tua. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu nunca vou chegar nem perto de entender absolutamente a tua mente. Eu descanso. Aí você diz assim, Linderson, mas como que a gente faz para se relacionar com alguém que a gente nunca vai entender completamente a mente? A gente confia. Porque o que baseia o nosso relacionamento com Deus não é o quanto a gente entende de Deus, é o quanto a gente confia. Aliás, a palavra confiar não é boa. É o quanto a gente se aproxima dele em fé. Ponto. Ninguém é justificado pelo tanto que conhece de Deus. O que nos justifica é fé. Eu não conheço, eu não entendo, mas eu creio. Eu não conheço, não entendo e não concordo com ele muitas vezes.
Porque eu preciso abrir para você e falar aqui, já que a gente está aqui. Às vezes eu não concordo com Deus. Oi? Ele também está aqui. E ele sabe que às vezes eu não concordo com ele. Mas eu o amo. E confio. E diz assim, se eu tivesse no seu lugar, eu faria diferente. Mas eu sei que um ser com um conhecimento como o seu, eu posso descansar nos teus caminhos. Porque eu sei que os teus caminhos me levarão a lugares... É como os caminhos de Deus, é como assim, aquelas praias maravilhosas, praias que só tem no Ceará e na Paraíba. Que não tem outras praias. Sinto muito, irmãos, sei que aqui tem capixaba, sei que aqui tem catarinos, sei. Mas no Ceará e na Paraíba são as top das galáxias. E aí a gente, e a gente, vamos na praia tal, eu sei, meus pais são nordestinos. Vamos a tal praia, e vamos, e a estrada vai ficando ruim, e aí vai ficando buraco, e você tem que deixar o carro, e tem que levar a caixa de isopor com um monte de coisa, e sobe morro, e desce morro. Os caminhos são tortuosos. Os caminhos são tortuosos. Mas aquilo que nós encontramos, depois desses caminhos tortuosos, não pode ser descrito com palavras. As nossas palavras são capazes de descrever a dor e o cansaço que sentimos enquanto caminhamos. Agora, a beleza que nós encontramos depois de muitos desses caminhos, Então é assim o relacionamento com Deus. É assim. Senhor, tu me sondas e me conheces. O teu conhecimento é grande demais. A tua mente é infinita. Eu não consigo entender. Mas eu confio e amo. Porque sei que sou amado. A onisciência de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E aí o salmista continua. Ele vai então para o verso 7. E aqui no verso 7 o salmista discorre então sobre outro atributo de Deus. Porque Deus é o centro do salmo. Porque Deus é o centro da oração. Não é você o centro quando você ora. Entende isso? Quando você está orando, quem importa não é você. Não sou eu quando eu estou orando. A oração não é sobre mim. Quando eu vou orar, não é sobre mim, é sobre Deus. Ponto. Ponto. Tanto é que se não for Deus, eu nem oro direito. Porque nem orar direito eu sei. Além disso, a nossa necessidade não é o centro. Quando a gente está precisando de alguma coisa, aquilo não é o mais importante. Não, porque nem orar por aquilo a gente consegue. Mas enfim, o salmista continua falando do atributo de Deus. E a gente vai a partir do verso 7. Nós lemos até o 6 e vamos agora do verso 7. No verso 7 o salmista introduz uma pergunta que vai mudar o tema do salmo. Vai introduzir um novo atributo de Deus. Ele faz uma pergunta no verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Verso 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E agora eu vou para longe. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aí o salmista, essa pergunta do verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O salmista vai dizer, gente, agora Deus, além de ser onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Bom, aí ele começa a fazer esses extremos. Ele diz, se eu subir no mais alto céu, ou se eu descer no mais profundo abismo. O salmista não está falando apenas de lugares físicos. Ele está falando de realidades espirituais. Porque a linguagem que ele usa aqui é o Sheol. Então, Deus,
Tu tens domínio sobre todo e qualquer ambiente. Seja aqueles ambientes mais próximos da tua beleza, da tua santidade, ou seja aqueles ambientes completamente distantes de ti. Eu estava conversando com alguém aqui, eu não me lembro bem onde era, foi por esses dias, e alguém me disse assim, quando eu estava lá no centro, lá naquele centro de feitiçaria, e as entidades, os demônios vinham, alguns vinham, chegavam para mim e falavam assim, você não tem que estar aqui. Você não tem que estar aqui. Deus tem um plano na sua vida. Entende? Quantas histórias de pessoas em ambientes assim de promiscuidade, de drogas. E essas pessoas, naquele lugar, naquele momento, elas tinham uma fresta de graça e discernimento vinha sobre elas. E elas falavam, o que eu estou fazendo aqui? Então não existe lugar espiritual, condição espiritual longe demais de Deus que Ele não possa alcançar e falar ao seu coração se você se abrir. Porque tem gente que foge de Deus. Essa pergunta do salmista, para onde eu vou me ausentar do seu espírito? Se eu quiser me esconder de você, Deus, para onde eu vou? Tem gente que está empreendendo essa luta exatamente nesse instante. Tem gente que pega um avião e vem para a América para se esconder de Deus. Que trabalha feito um louco para se esconder de Deus. Que faz um monte de planos. Já viu isso? Um monte de planos para o futuro. Não, porque vai ser assim, vai ser assado. E vão levantando aqueles planos assim. Não, porque daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, porque eu já isso, porque eu já aquilo. E muitas vezes tudo isso que essa pessoa constrói é só para tentar fugir de um negócio que Deus falou o coração dela uma vez e que persegue a vida dela. Eu tenho um plano para você, eu vou usar você, você vai trabalhar na minha obra, você é meu. E aí a pessoa fica fugindo. Fugindo, talvez aqui dentro essa noite tenha gente assim, como salmista, fugindo. Mas pastor, eu sou crente. Não, é crente mesmo. Porque o cara que não é crente, não tem como fugir de Deus, não. Está morto. Morto não foge. Morto está só morto. Entende? Às vezes, irmãos, a gente tem tantos planos. E até, não vou dizer inconscientemente, mas lá dentro de nós, às vezes a gente está fazendo muitos planos, lá dentro de nós a gente tem uma convicção. Eu estou fazendo esses planos aqui. Mas eu sei que Deus falou comigo um dia que me usaria. Mas a gente entende? Por quê? Porque às vezes a gente se esquece que os caminhos de Deus são muito melhores do que os nossos. E às vezes a gente fica tentando prover para a nossa própria vida, prover sentido, prover felicidade. Às vezes a gente sofreu tanto e foi tão humilhado na vida, que agora a gente está tentando prover para a gente mesmo significado. Alguém passa o microfone para o pastor Daniel ali, aí eu concluo minha frase, antes do pastor falar. Aí às vezes a gente está trabalhando para construir significado, porque a gente já foi muito humilhado, e agora a gente quer ser alguém, entre aspas. A gente quer ser alguém, e a gente constrói esse projeto de ser alguém. A gente sabe que Deus tem um plano para a gente. Então não se esconda do Senhor. Pois não, pastor Daniel Barcelos. Não, é interessante que às vezes as pessoas fazem planos e ficam torcendo e até dizendo para Deus não atrapalhar. Claro. Né? Não, tomara que não tenha um arrebatamento da igreja ainda não, porque eu estou com um casamento marcado, porque eu comprei uma casa nova, etc. Né? Quando eu vi pelas primeiras vezes o chamado de Deus na minha vida,
para o ministério em tempo integral, eu ficava em crise. E o meu sonho de sucesso acadêmico. Deus, como é que eu vou glorificar o teu nome dando aula nas universidades no Brasil? Porque o senhor precisa de um professor universitário crente, cheio do Espírito Santo. O senhor precisa. Que história é essa? Tem muita gente aí para ser pastor. E Deus me mostrou, é verdade, eu preciso e eu estou mandando uns para lá. Mas você eu quero que seja um pastor. Você eu quero que seja um pastor. Senhor, se eu fizer minha cama no mais altos céus, ou se eu for o abismo. É interessante o tempo, versos 11 e 12. Ele diz, se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não importa a referência, pela maneira como o texto está colocado aqui, pelas informações do texto no original, ele está falando de dia ou de noite. Então, eu vou esperar anoitecer. Vou esperar anoitecer. Esses referenciais de tempo que tem aqui no Salmo, dia e noite. Está tarde demais para Deus cumprir uma promessa na minha vida. Querido, não esconda-se do Senhor atrás do calendário. Não se esconda de Deus atrás do calendário, atrás da sua certidão de nascimento. Para o meu filho eu acho que Deus ainda tem alguma coisa. Agora, para mim, essa idade que eu estou, esse tempo que eu estou, para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde me ausentarei da tua presença? Então, um Deus que é onisciente, mas um Deus também que é onipresente. E ele continua, ele faz mais uma transição, ele faz mais uma mudança. Verso 13. Verso 13. O atributo de Deus agora, que ele está orando, é outro. Ele diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Agora esse Deus que é onisciente, que conhece tudo a respeito dele, esse Deus que é onipresente, do qual ele não pode fugir, esse Deus, ele vai se lembrar, esse Deus está trabalhando na minha história antes mesmo de eu nascer. Antes mesmo de eu nascer. Ele vai dizer, a partir tu formaste o meu interior. Eu não sou obra do acaso. Eu não sou o fruto de uma aventura extraconjugal de papai ou de mamãe. Eu sou uma obra de engenharia do Senhor. E a linguagem que está aqui, eu falei de engenharia porque eu não consigo pensar em outra palavra, porque o contexto que está aqui é muito assim, a ideia de algo que está sendo concebido, porque ele usa a linguagem, tu me teceste no ventre da minha mãe. A ideia de tessitura mesmo, fibra por fibra. Eu sou o ajuntamento, o encontro de uma série de características que o Senhor foi atribuindo a mim. E isso acontecia
no ventre da minha mãe, num lugar em que eu ainda não era acessível a ninguém, num lugar em que as pessoas não teriam como saber se eu viria a essa terra como homem ou como mulher, num lugar de absoluta fragilidade, no momento em que eu era um ser passivo, que eu ainda não conseguia construir a minha história com as minhas mãos, eu estava sendo construído por ti. E é tão interessante porque não apenas eu estava sendo construído, eu estava sendo construído por ti como resultado de um projeto que o Senhor mesmo fez. É isso que ele diz aqui: todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Gente, isso é top das galáxias. Sabe por quê? Porque o salmista está dizendo assim: Senhor, coisa boa é saber que não existe sorte nem azar. Que coisa boa, Senhor, é saber que o que me acontece não é resultado das forças que operam no cosmos. Que bom, Senhor, é saber que a minha vida, que as coisas que me acontecem, não significam que o Senhor confiou a minha história e deixou a minha história completamente entregue nas mãos de um feiticeiro. Ah, Senhor, que bom que sorte ou azar são categorias com as quais eu não tenho. Já pensou que coisa horrível é? Presta atenção aqui. Que coisa horrorosa é você receber a notícia de que um ente querido seu morreu e você ter que explicar aquilo com um acaso. O sujeito pisou na bola, não sei lá, o mecânico, esqueceu um parafuso. Gente, eu estou criando uma situação aqui. Esqueceu um parafuso solto dentro de tal lugar lá do avião. E num determinado momento que esse avião estava cruzando o oceano, uma turbulência fez com que aquele parafusinho entrasse num lugar, lá dentro daquele negócio. Que aquele parafusinho bateu no outro lugar, fechou curto, aquele curto acabou atrapalhando aquele processo, aquele instrumento, e aquilo ali, o resultado foi centenas de pessoas mortas. Já parou para pensar que horrível deve ser você ter a sensação de que a vida de um amado, ou a sua própria vida, pode ser interrompida por obra do acaso? Deve ser desesperador viver assim. É por isso que não é difícil você encontrar gente, pastor Daniel, com um discurso secularista dizendo: essa coisa de religião, isso é coisa de gente que não estuda. Mas você se aproxima do escritório dele, está com cheiro de incenso. Ele abre um livro, abre alguma coisa, tem lá dentro um trevo de 4 folhas que alguém, algum tempo atrás, deu para ele. Na mesa do escritório dele, de vez em quando aparece uma pirâmide. Cristais. Sabe o que é isso? Isso é alguém tentando conviver com a sensação desesperadora que é de que a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor estão entregues ao acaso. Para que sejais perfeitos e completos, perfeito, completos, aleluia, sem faltar em coisa alguma. Então a obra que Deus faz na nossa vida, não vai faltar nada. Sou resultado de um projeto muito bem feito, muito bem estruturado. E o resultado disso, eu termino, preciso que você me empreste 5 minutos do seu tempo. O resultado, mais 5 minutos.
resultado disso é esse impacto que os atributos de Deus têm na vida do fiel. A onisciência, a onipresença e a certeza de que Deus é Deus criador e soberano em tudo. Qual que é o resultado disso? O resultado disso está lá no verso 19, que inclusive, se eu tivesse tido uma reunião com o Davi, eu diria assim: Davi, você tem outra forma de dizer isso aqui. Existem outras maneiras de dizer isso aqui, Davi. Verso 19, ele diz: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. E estava tão bonito, Davi. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Ô Davi, o assunto não era a beleza de Deus, o caráter de Deus, Davi? Por que agora você vai pensar nos camaradas que são infiéis a Deus? No perverso? Naqueles que vivem na direção oposta daquilo que é a vontade desse Deus? Por que você mudou tanto, Davi, de uma hora para outra? Você está falando da beleza de Deus e agora você está com raiva de alguma coisa? E Davi está com raiva. E não é raiva gospel, não. Porque a raiva gospel é domesticada. Davi está com raiva judaica. E a raiva judaica é raivosa. Os caras não têm problema de falar que estou com raiva de alguma coisa, não. Ô Davi, mas mudou tanto? É. Porque à medida que você se impressiona com a santidade de Deus, as coisas que estão no sentido oposto a essa santidade que te impressiona, passam a te agredir. Eu vou repetir. O adorador, na prática, o adorador não consegue ficar indiferente quando está diante daquilo que fere, daquilo que se opõe à natureza do Deus que ele adora. A gente se encanta com a graça de Deus e toda vez que a gente vê injustiça, aquilo fere a gente. A gente se apaixona, vou usar essa linguagem, pela generosidade de Deus. E toda vez que você vê ganância, aquilo te agride. Nem que seja em você mesmo. Aquilo te agride. Então, a oração e a adoração a Deus te fazem desejar um grupo de coisas, mas te fazem abominar outras também. É por isso que um cristão genuíno, ele nunca está parado na vida. Por um lado, ele está buscando cada vez mais se envolver com as coisas que trazem em si aquilo que parece com Deus, coisas justas. Lembra? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável. Então, ele está se aproximando dessas coisas. Por um lado. Mas por outro lado, ele também está tentando se afastar de outras coisas. E Davi sabe que tinha gente perto dele, financiando e patrocinando. Por isso que ele diz assim: Senhor, esses caras que não querem nada contigo, eu também não quero nada com eles. Eu também não quero nada com eles. Só que o salmista termina o salmo, e aí eu peço a você que se coloque de pé, por gentileza. Como diz um pastor, para dar a impressão de que eu estou acabando. Fique de pé, por gentileza. Aí o salmo vai terminar. Perceba, o Davi se encantou com a onisciência de Deus. Ele fez uma aplicação prática da onipresença de Deus. Ele reconheceu que esse Deus onisciente e onipresente estava trabalhando na vida dele como Deus criador desde muito antes dele nascer. Ele falou assim: que absurdo! Como é que tem gente que se opõe a um Deus assim e a vontade de um Deus assim? Ele ficou com raiva de gente que não reconhecia quem era esse Deus.
Aí ele se lembrou. Gente, meu telhado é de vidro. Meu telhado é de vidro. E aí no verso 23 ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, já que Tu és o Deus que sabe todas as coisas, já que Tu és o Deus que me sonda por completo, que é capaz de sondar até essa raiva que eu estou sentindo daqueles que são Teus inimigos, Senhor, já que Tu és esse Deus que conhece todas as coisas, sonda-me e vê se em mim não existe alguma coisa que me torne igual àqueles que se afastam do Teu caminho. Senhor, sonda-me e vê se em mim não há uma paixão, um desejo, um sentimento, uma mania, um hábito que me torna alguém como aqueles que não Te conhecem. Olha que interessante. Ele começa o salmo dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Isso não é um anelo, não é um pedido, é uma constatação, é uma informação. O Senhor sabe tudo. E ele termina o salmo dizendo o quê? Senhor, sonda-me. Senhor, eu quero ver os Teus atributos trabalhando em mim, ativos em mim. Senhor, o Senhor é um Deus santo. Ponto. Santifica-me. Senhor, o Senhor é amor. Capacita-me a amar. Senhor, o Senhor é um Deus justo. Faz de mim um homem justo. Senhor, o Senhor é Deus misericordioso. Me ajuda a perdoar o meu pai, a minha mãe. Entende? Queridos, Deus não revela nada sobre Ele que Ele não queira que se transforme em poder na nossa vida. Entende isso? Conhecimento de Deus, teologia, conhecimento de Deus é algo vivo que trabalha dentro de nós. Pastor Eliseu, vamos orar? Obrigado pelo tempo extra que você me cedeu. Depois leia o Salmo 139 com tranquilidade e ore esse salmo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Existem caminhos, ó Deus, na Tua presença, que a nossa mente é tão pequenininha para perceber e para discernir. Ó Deus, em nome de Jesus, a gente tem aqui na The New Life, Senhor, tanto conhecimento bíblico sendo exposto. Obrigado, Senhor, pela qualidade dos ensinamentos que nós recebemos. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro para que, pelo poder do Teu Espírito, esse conhecimento seja dinamizado em nós, transformando essa série de informações, de doutrinas abençoadas que nós aprendemos aqui na igreja, ó Deus, transformando isso em adoração, transformando isso em santidade, transformando isso em entrega, transformando isso em generosidade, transformando isso em missão, ó Deus. Muda o que tem que ser mudado em mim. Muda o que tem que ser mudado no meu irmão. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nós amamos a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos como igreja o privilégio, Senhor, de nos encantarmos com a Tua beleza. Nos encantarmos, Senhor, ficarmos abismados, surpreendidos com a beleza do Senhor revelada na Escritura. Faça isso conosco, por misericórdia, e em nome do Teu Filho Jesus. Amém.